Quando a gente pensa em Cleópatra, o que vem à cabeça? Provavelmente a sedutora, a femme fatale, aquela mulher que conquistou os generais romanos, né? Essa é a história que todo mundo conhece. Só que hoje a gente vai mergulhar mais fundo. Vamos deixar o mito um pouco de lado para encontrar a rainha de verdade, a última governante de um Egito independente e, de certa forma, o ponto final de uma civilização que durou milênios. E essa frase aqui, ela diz tudo, né? O capítulo da Cleópatra é, sem dúvida, um dos mais fascinantes. E essa citação nos lembra de uma coisa super importante. O reinado dela pode ter marcado o fim de uma era, mas o Egito, como cultura, como civilização, ele não morreu. A história dela é a maior prova da incrível capacidade que essa cultura tem de se reinventar. Olha só que contraste. De um lado, tem o mito, a sedutora, a femme fatale, quase como se ela fosse só um detalhe na história de Roma. Mas aí, a gente olha para a realidade e o que a gente encontra? Uma mulher erudita que falava várias línguas, uma diplomata, uma estrategista política e, o mais importante, uma rainha africana poderosa. A diferença, né? É gritante. Então, para a gente entender de verdade quem foi essa rainha, a gente precisa dar um passo para trás. A gente precisa entender o mundo que ela herdou. E não era um mundo qualquer, era um Egito antigo, super poderoso e com uma história de, nossa, milhares e milhares de anos. E aqui está um ponto que é fundamental mesmo. O Egito não começou com Cleópatra. É muito fácil a gente esquecer disso. O reinado dela foi, na verdade, o clímax, o ponto final de uma civilização que já era antiga quando ela nasceu. Pensa só nisso. Quando Cleópatra governava, as pirâmides já eram uma relíquia milenar. Cada bloco daquelas construções já carregava uma história de séculos. Agora, essa linha do tempo aqui coloca tudo em perspectiva, né? Olha a distância, são milhares de anos entre os primeiros assentamentos no Nilo e a Era das Pirâmides. E depois, mais milhares de anos entre as pirâmides e o começo da dinastia da própria Cleópatra. Ela chega de verdade no finalzinho de uma saga imensa, uma história longuíssima. E essa saga toda foi construída sobre pilares muito fortes. Primeiro, claro, a vida que o rio Nilo proporcionava. Depois, uma verdadeira revolução cultural ali na África pré-histórica. O desenvolvimento da escrita, da literatura, técnicas super avançadas de agricultura e um detalhe importante, uma história de faraós mulheres poderosas. Cleópatra não foi a primeira, ela foi a herdeira final dessa tradição. Ok, então agora vamos avançar um pouco no tempo. Com todo esse cenário milenar em mente, vamos focar em como essa mulher, especificamente, conseguiu chegar ao poder. E não foi numa época tranquila, não. Foi num período super turbulento. E aqui tem uma peça-chave para entender tudo. A família dela, a dinastia ptolomaica, não era etnicamente egípcia. Eles eram gregos macedônios, descendentes de um dos generais de Alexandre o Grande. Só que aí veio o pulo do gato. Ao contrário de toda a sua família antes dela, Cleópatra fez questão de mergulhar na cultura egípcia. E essa mistura, essa fusão, foi ao mesmo tempo a sua maior força e o motivo de muita, mas muita intriga. E ela não ficou esperando o poder cair no colo dela de jeito nenhum. Esses passos aqui mostram como ela foi estratégica. Primeiro, teve que lidar com as intrigas dentro do próprio palácio. Ela precisou manobrar e superar os próprios irmãos para não perder o trono. Depois, ela usou a sua inteligência, sua educação e um ponto crucial, aprendeu a língua egípcia. Coisa que nenhum Ptolomeu antes dela se deu ao trabalho de fazer. E por fim, claro, as alianças com Roma, que foram absolutamente essenciais para ela se firmar no poder. Bom, uma vez com a coroa na cabeça, ela não se contentou em apenas reinar. Ela governou de verdade, ativamente, e se mostrou uma líder, sabe, uma estadista super competente. Essa frase aqui resume perfeitamente o governo dela. Foi uma mistura genial, uma fusão do legado dos faraós com a astúcia política dos gregos. Ela sabia usar o poder simbólico, a imagem de faraó, mas por trás tinha a mente de uma estrategista helênica. E essa combinação era poderosa demais. E não foi só discurso, não. Os resultados do governo dela foram bem concretos e impressionantes. Na economia, ela fez uma baita reestruturação. Na parte militar, fortaleceu a marinha. Na política, conseguiu manter aquelas alianças super delicadas com Roma. E na cultura, ela teve uma sacada genial. Resgatou símbolos e tradições egípcias antigas. E isso não só aumentou o apoio do povo, como também trouxe de volta um orgulho nacional que talvez estivesse meio esquecido. Mas nem a governante mais habilidosa do mundo conseguiria segurar as pontas para sempre. Existiam forças gigantescas trabalhando contra ela e, principalmente, contra a independência do Egito. Esse gráfico aqui mostra bem o tamanho do problema.
Metade da pressão vinha de Roma. Era a maior ameaça, sem dúvida. Mas não era só isso. A gente vê que outros 30% vinham de instabilidade política e econômica interna, e ainda tinha 20% de crises de clima, problemas na agricultura, ou seja, o reino estava sendo enfraquecido por todos os lados, por fora e por dentro. E o final da história, infelizmente, já era quase inevitável. Quando Otaviano, que depois se tornaria o imperador Augusto, venceu Cleópatra e o seu aliado Marco Antônio, não foi só uma derrota numa batalha. Foi o fim de uma era. Significou o fim de 3.000 anos de governo faraônico. O Egito, a partir daquele momento, virava oficialmente uma província de Roma. Só que a história dela não acaba com a sua morte. De jeito nenhum. O legado que ela deixou ultrapassou séculos e, acredite, continua influenciando o mundo até hoje. Vamos a uma das perguntas que mais se fazem sobre ela. Cleópatra era de fato egípcia? E a resposta? Bom, ela não é um simples sim ou não. Se a gente for olhar a etnia, a resposta é não. A família dela era macedônica. Mas culturalmente, a história é completamente diferente. Ela abraçou a cultura egípcia, aprendeu a língua, se envolveu com a religião. Ela se apresentou para o povo como uma faraó de verdade, uma coisa que ninguém da família dela tinha feito antes. Então, no fundo, ela se tornou egípcia por escolha, por identidade. Ok, e se a gente pensar além das fronteiras do Egito? Qual é o papel dela para o continente africano como um todo? Ela virou um símbolo muito poderoso. Pensa bem, um símbolo de resistência de um reino africano contra a expansão de um império europeu. Um símbolo de inteligência, de diplomacia. E, claro, um ícone gigantesco de poder feminino ocupando uma das posições mais altas do continente. Mas e a descendência dela? O que aconteceu com a sua linhagem? A história política da dinastia teve um fim bem trágico e definitivo, e tudo girou em torno do seu filho, o seu herdeiro. Foi a morte do filho dela, o Cesarião, que era filho também de Júlio César, foi a morte dele nas mãos dos romanos que selou o destino do Egito. Ao eliminar o único herdeiro, Roma acabou com qualquer possibilidade de a dinastia continuar. Foi o golpe de misericórdia, que garantiu o domínio absoluto deles e o fim da independência egípcia. E é com essa ideia que a gente encerra. O reinado de Cleópatra pode ter sido o fim de um capítulo incrível da história. Mas a história e a influência cultural gigantesca da África, da qual o Egito é uma parte essencial, essa influência continua aberta, continua inspirando e moldando o mundo até hoje. É uma herança que, definitivamente, continua muito viva.